Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Cláudio. Esse é um vídeo curto com algumas dicas de estudo nesse período de isolamento social, esse período de quarentena em razão da pandemia do coronavírus. A gente sabe que é muito difícil estudar, já é uma tarefa difícil, ainda mais para quem precisa conciliar com tarefas domésticas ou algum outro trabalho, né? Ainda mais no período que nós estamos vivendo, esse período que nos impõe o necessário, importante isolamento social. Então, esse é um vídeo curto com algumas dicas de estudo, que na verdade essas dicas podem servir no geral, né, mas ganham mais importância, na minha opinião, nesse período que a gente está passando, tá bom? Então, vamos aqui para algumas dicas de estudo para nesse período de isolamento social, né? Primeira dica é a principal. Organize seu horário de estudo de acordo com possibilidades e interesses. A palavra de ordem é planeje. Planeje seu tempo, reserve horários e estabeleça metas. Você não sabe para onde quer chegar, é difícil saber qual é o caminho que vai seguir. E fundamental, não se disperse, não se disperse na internet, que é uma ferramenta maravilhosa, fundamental, mas também extremamente fácil para a gente se dispersar e perder tempo. Segunda dica, a partir dessa ideia de planejar o tempo, eu queria dar uma sugestão que eu não vou aprofundar aqui no vídeo, eu queria sugerir que procurassem vídeo, aulas na internet sobre o método Pomodoro, que é muito simples. Você faz uma alternância de 25 minutos de foco total no estudo, seja uma leitura, seja assistir uma aula, seja escrever algum texto. Um intervalo de 5 minutos, você após os 25, depois volta 25 minutos de estudo e mais 5 minutos. Você percebe que aí dá um ciclo de 1 hora, né? Então você vai poder planejar bem. Você tem 1 hora de estudo, você faz um ciclo, você tem 2 horas de estudo, você faz 2 ciclos, e assim sucessivamente. Professor, qual é a lógica desse método? É que ele vai. Esses 25 minutos você vai ter foco total. E aí, 5 minutos de intervalo, você vai tomar uma água, vai no banheiro, depois retorna, né? Então, ele parte do pressuposto que nós temos um período aí de foco, né, de concentração, que seria mais ou menos esse período de 25 minutos, né? Então, vamos para a próxima dica. Aqui são algumas dicas, tá? Primeiro, fundamental, básico, fichar os textos que você faz as leituras, né? São muitas leituras, o curso de Direito exige muitas leituras, então você vai lendo e fichando, né? Que nada mais é do que você sintetizar as informações mais relevantes para você daquele texto num documento que depois você vai retornar nesse documento, nesse fichamento, para poder fazer sua prova, fazer seus estudos, enfim. Então você não precisa retornar para o texto integralmente. Você estuda lendo, fazendo suas anotações, e essas anotações são. Cada um tem seu estilo, né? Depois a gente pode compartilhar alguns modelos, mas o fichamento vai ser depois sua fonte de retorno para o seu estudo. Para isso você tem ferramentas, você pode fazer isso à mão, né? Pode fazer à mão, você pode fazer isso no computador, num programa de edição de texto, como o Word, LibreOffice, e ferramentas digitais, como o Google Drive. Eu particularmente gosto do Google Drive, eu faço meus fichamentos, meus roteiros de aula no Google Drive. Também o Evernote é bastante utilizado, então isso também você pode buscar também nos buscadores de internet mais informações sobre essas ferramentas. O quinto é muito bom para nossas disciplinas no direito, para quem está cursando direito, que é trabalhar com a resolução de questões, né? Para isso a gente pode indicar alguns sites aqui, sem nenhum jabá, não estou ganhando nada por isso aqui, mas que concursos, aprova concursos, Gabarite, tem versões gratuitas, tem versões pagas com mais recursos, tem versões gratuitas, mas tem vários outros sites também que você pode ter, você pode trabalhar resolvendo questões, ou então questões impressas, para quem gosta de comprar apostilas. Muitos livros já vêm também com questões, então você pode ficar exercitando aí nesse período também. Vamos aqui para outra dica. Reforçando algo e acrescentando aqui o ponto, né? Ferramentas digitais são fundamentais, mas filtre informações e conteúdos relevantes. Mais uma vez, não se disperse na internet. Procure ferramentas
interessantes, relevantes. E aí eu vou trazer uma dica aqui, poderia dar várias dicas, mas a dica de podcasts, né? Para quem não conhece ainda podcast, tente conhecer, procurar algum do seu agrado. Podcasts são espécies de rádios online, programas de rádio online, nessa nova realidade dos streams, né? Então você tem tocadores de podcast, como Google Podcast, Spotify, Deezer, e tem versões gratuitas, versões pagas, enfim. O Google Podcast é uma versão gratuita, né? Tem bastante conteúdo lá e você escuta, você pode baixar no seu dispositivo móvel, no seu smartphone. Você pode ouvir online também e tem muita coisa boa, muito conteúdo sendo produzido. Eu queria dar 3 dicas de podcasts jurídicos justificando direito ao ponto e salvo melhor juízo. Sendo esse do meio, direito ao ponto, são pílulas diárias de informações jurídicas bem interessantes. Tem vários outros também, podcasts de notícias, podcasts temáticos, enfim. Tem um mundo podcast aí que eu recomendo também, acho bastante interessante. Por fim, depois de tudo isso, você vai relaxar, você vai dormir bem, faça atividade física, se for possível, nas restrições do que nós estamos vivendo, e leia bons livros de literatura, para além das nossas doutrinas no direito, e assista, tá errado aí, né? A nossa concordância, assista bons filmes, tá? Esse período, ele exige também que nós possamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Meus amigos, eu vou dar uma dica de um livro, tá? Para terminar, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ailton Krenak. Ailton Krenak é uma liderança indígena muito importante, teve uma atuação ativa no processo constituinte de 1986-1988. Parte dos dispositivos que tratam do direito dos índios é fruto das intervenções dele na Assembleia Constituinte. Ele traz um pequeno livro aqui, curtinho, um pouco de antropologia, um pouco de discussões ambientais, um pouco de questões atuais. Me parece muito atual esse livro aqui, ainda mais no momento que a gente está passando. E o Ailton Krenak é um intelectual indígena importante, vivo ainda, contemporâneo nosso. Então, um livro curto, leve, com uma síntese de algumas palestras dele, que eu tenho lido assim também para a gente poder não pensar só no direito, né? Não só nas questões que nós estamos observando na realidade brasileira, mas também uma literatura que pode nos abrir para outros horizontes também. Então, gente, esse vídeo curto, tá? Com essas dicas, espero que vocês gostem e espero que vocês continuem motivados, continuem motivadas, porque é um momento desafiador, pode se estender um pouco mais, mas que com certeza nós, enquanto sociedade, iremos superar esse período ainda mais fortalecidos. Um beijo no coração, até a próxima.